Nas brumas do tempo, muito antes de Portugal ser Portugal, uma cidade erguia-se, destinada a moldar a alma de uma nação. E se vos dissesse que o seu nome ecoava em Roma muito antes de ecoar em Lisboa, há cidades que são livros de pedra, com histórias gravadas em cada esquina e segredos sussurrados pelo vento. Braga é uma dessas cidades. Conhecida como a Roma portuguesa, a sua herança vai muito além dos muros das suas inúmeras igrejas. Fundada há mais de 2000 anos, esta metrópole do Minho é um portal para o tempo, um lugar onde o eco dos imperadores romanos se cruza com o fervor dos arcebispos e a energia vibrante da juventude. Para entender Portugal, é preciso entender Braga, a cidade primaz, o berço espiritual que guarda as chaves da nossa identidade. Juntos, vamos decifrar os seus enigmas e descobrir a cidade que se recusa a ser apenas um capítulo da história, porque ela é a própria narrativa. No século II a.C., as legiões de Roma avançaram sobre a Península Ibérica, encontrando tribos e questros espalhados por uma paisagem verdejante. Foi aqui, no coração do que viria a ser a província da Galécia, que o imperador Augusto decidiu fundar uma cidade que seria o espelho do poder romano no noroeste peninsular. Nascia Bracara Augusta, mas esta não era uma cidade qualquer. Estrategicamente localizada no cruzamento de 5 importantes vias romanas, Bracara Augusta tornou-se rapidamente um centro administrativo, jurídico e comercial de primeira ordem. Imaginem as suas ruas, pavimentadas com a precisão da engenharia romana, repletas de mercadores, soldados e magistrados. Sob o solo que hoje pisamos, escondem-se os vestígios de um fórum grandioso, de termas onde se debatiam os destinos da província e de um teatro que ecoava com o drama e a comédia da vida clássica. As ruínas da domas da Escola Velha da Sé, ou as termas romanas de Machiminos, são janelas diretas para esse passado. A cidade era um farol de civilização, um centro nevrálgico que irradiava a cultura, a lei e a língua de Roma por toda a região. A sua importância era tal que o próprio nome dos seus habitantes originais, os brácaros, ficou imortalizado na designação da cidade. Bracara Augusta não foi apenas o começo de Braga, foi a fundação de uma identidade que séculos mais tarde ainda pulsava com a força das suas origens imperiais. E aqui, com o declínio de Roma, começa uma nova era. Com o esboroar do Império Romano, uma nova força, silenciosa, mas implacável, começou a transformar Bracara Augusta. Essa força era o cristianismo. A cidade, que fora um centro administrativo pagão convertusse, num dos mais antigos e influentes bastiões da fé cristã na Península Ibérica, reza a tradição que São Pedro de Reites, um discípulo direto do apóstolo Santiago, terá sido o seu primeiro bispo, estabelecendo uma linhagem episcopal que se confunde com a própria história do cristianismo ocidental. Durante a Idade Média, a importância de Braga cresceu exponencialmente. Os seus arcebispos tornaram-se figuras de poder imenso, rivalizando com reis e controlando vastos territórios sob o título de senhores de Braga. Esta supremacia religiosa culminou na célebre disputa pela primazia das Espanhas com Toledo e Santiago de Compostela. Braga afirmava-se como o centro espiritual de um reino em formação. A Sé Catedral, cuja construção original remonta ao século XI, é o testemunho vivo dessa era. As suas paredes românicas, góticas e mais tarde barrocas contam a história de um poder que se edificava tanto na fé como na pedra. Foi em Braga que nasceram os pais do primeiro rei de Portugal, o Conde Dom Henrique e Dom Toriza, que aqui se encontram sepultados. A cidade era, na prática, a capital informal do condado portucalense, o embrião da nação. Era o centro de onde emanava não só a autoridade religiosa, mas também uma profunda influência política e cultural que ajudou a moldar o futuro reino de Portugal. Mas há algo que poucos sabem sobre a riqueza que se acumulou durante estes séculos. Uma riqueza que estava prestes a explodir numa manifestação artística sem precedentes. Chegado o século XVIII, Braga mergulha numa era de esplendor e ostentação, sob o mecenato de arcebispos visionários como Dom Rodrigo de Moura Teles e Dom Gaspar de Bragança. A cidade medieval transforma-se num palco a céu aberto para o barroco, o estilo artístico que celebra o drama, o movimento e a emoção divina. Braga veste-se de ouro, granito e talha dourada. As igrejas multiplicam-se e as já existentes são renovadas com uma exuberância que visava deslumbrar os fiéis e afirmar o poder inabalável da igreja. É a era do arquiteto André Soares,
um gênio local cujo traço audacioso e elegante define o barroco bracarense. O Palácio do Raio, com a sua fachada de azulejos azuis e uma ornamentação rococó ímpar, é uma das suas obras-primas civis. Mas é na arquitetura religiosa que este estilo atinge o seu clímax. A fachada da Igreja de Santa Cruz, o interior da Igreja dos Congregados ou a magnífica Escadaria do Bom Jesus do Monte são exemplos perfeitos. O Bom Jesus, em particular, é mais do que uma igreja. É uma peregrinação cenográfica, uma subida alegórica através de capelas que representam a Via Sacra, culminando numa vista deslumbrante sobre a cidade. É a fé transformada em teatro, em arte total. O Santuário do Sameiro, construído um pouco mais tarde, continua esta tradição de monumentalidade e devoção. Esta Roma portuguesa não ganhou o cognome por acaso. O barroco em Braga não foi apenas uma corrente artística, foi a materialização da alma da cidade, a expressão máxima da sua identidade como capital da fé e centro de poder espiritual, deixando um legado que ainda hoje define a sua paisagem e o seu espírito. Mas Braga não ficou congelada no tempo, como um museu do seu próprio passado glorioso. Ao entrar nos séculos 20 e 21, a cidade soube reinventar-se de uma forma notável, criando uma simbiose fascinante entre a sua profunda herança histórica e um dinamismo virado para o futuro. Hoje, ao caminhar pelas ruas de Braga, sentimos esta dualidade vibrante. Ao lado de igrejas barrocas e solares antigos, encontramos uma das populações mais jovens do país, impulsionada pela presença da Universidade do Minho, um polo de excelência em investigação e inovação. Este influxo de juventude e conhecimento transformou Braga num centro tecnológico surpreendente, acolhendo startups e empresas de ponta que operam à escala global. O Laboratório Ibérico Internacional de Nanotecnologia, INL, é o símbolo máximo desta vocação, um projeto de vanguarda que coloca Braga no mapa da ciência mundial. A cidade pulsa com uma energia contagiante. As esplanadas do centro histórico estão sempre cheias, os eventos culturais, como o Festival Teatro Circo ou a Noite Branca, atraem multidões e demonstram uma vitalidade cultural que vai muito além do patrimônio religioso. Braga conseguiu o feito raro de honrar o seu passado sem se deixar aprisionar por ele. Tornou-se uma cidade onde um estudante de engenharia informática pode tomar um café ao lado de um monumento com 2000 anos de história. É esta capacidade de tecer o antigo e o novo, a tradição e a inovação, que faz de Braga uma das cidades mais interessantes e promissoras de Portugal. Um lugar onde a história não é apenas lembrada, mas vivida e projetada no futuro. Para lá dos grandes capítulos da história, a alma de Braga reside também nos seus pequenos segredos, nas suas tradições e nos seus sabores únicos. Sabia que debaixo da cidade existe uma outra cidade? A arqueologia bracarense é um tesouro constante, com novas descobertas romanas a surgirem regularmente, revelando o cotidiano de Bracara Augusta. Um dos símbolos mais curiosos da cidade é o ídolo da fonte do ídolo, um santuário rupestre dedicado a uma divindade local chamada Tongo Enabiago, um vislumbre fascinante das crenças pré-romanas. Mas Braga é também uma cidade de celebração. A sua Semana Santa é a mais imponente e solene de Portugal, uma tradição com séculos de história que atrai milhares de visitantes. Em contraste, as festas de São João são uma explosão de alegria popular, com martelinhos, alho-porro e arraiais que enchem as ruas de música e folia. E claro, não se pode falar de Braga sem falar da sua gastronomia. Aqui, a tradição fala mais alto. O bacalhau à Braga, as papas de sarrabulho e o cabrito à moda de Braga são pratos robustos que contam a história da região. E, para a sobremesa, o pudim Abade de Priscos, uma criação divinal e calórica. E o toucinho do céu são legados doces da vida conventual. Desde os símbolos pagãos escondidos à vista de todos, até a devoção das suas procissões e aos sabores que nos confortam a alma, estas curiosidades são o tempero que dá a Braga a sua identidade inconfundível. E assim, a nossa viagem por Braga chega ao fim, mas a cidade continua a sua história. Mais do que a Roma portuguesa ou a cidade dos arcebispos, Braga é um organismo vivo, um lugar de equilíbrio delicado entre a memória de um império, a fé de um reino e a ambição de um futuro digital. A sua verdadeira essência talvez não esteja apenas nos monumentos,
mas no espírito dos seus habitantes, que carregam 2000 anos de história com a leveza de quem olha para o amanhã. Braga não se visita, sente-se. Sente-se na pedra fria de uma muralha romana, no cheiro a incenso de uma igreja barroca e na energia de uma praça cheia de estudantes. Qual será o próximo capítulo desta cidade eterna? Só o tempo dirá, mas uma coisa é certa: continuará a ser escrito com a mesma resiliência e a mesma alma que a definem desde o tempo dos Césares. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada pela alma de Braga. Se gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar um gosto, partilhar e subscrever o canal para não perder as próximas viagens pela história. Até a próxima!